Olá, companheiras de guerrilha, eu sou a Sunha Mandu e você está assistindo ao Sui Responde número 2. Bom, eu abro essas janelinhas no history do Instagram, onde eu deixo espaço para as perguntas e aí eu respondo essas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, vai lá no Instagram, segue a gente e deixa a sua dúvida. Ok? A primeira dúvida de hoje é como cuidar de nós mesmas diariamente, práticas não necessariamente sexuais. Bom, eu fiz análise a minha vida inteira, desde os 15 anos, mas eu comecei com uma analista que eu me dava muito bem, então uma prática enfática de análise em 2014. Eu fazia análise a princípio 2 vezes por semana, depois eu passei para fazer uma vez por semana. E uma das coisas que eu queria fazer nesse processo de análise era aprender a cuidar de mim. Eu tive depressão severa desde os 15 anos e eu passei boa parte da minha vida dormindo. Todo mundo passa um terço da vida dormindo. Eu passei um pouco mais do que a grande maioria das pessoas, que eu fugia de enfrentar os meus problemas. Tinha uma autoestima muito baixa, eu tinha uma dificuldade muito grande de sair de casa, de me relacionar com as pessoas, de me expor. O que como performer e atriz dificultava muito a minha vida, porque a minha insegurança me deixava com pouca habilidade para me mover. Pois bem, nesse processo de análise eu fui pontuando algumas coisas que eram importantes para mim. Então eu comecei a nadar uma vez por semana. Nadava todas as quartas-feiras depois da análise. E eu acho que a natação ela é uma boa metáfora sobre esse processo de cuidado, né? No começo eu nadava 15 minutos. Eu não tinha resistência física. Meu pulmão estava cansado, meu cardiovascular não tinha energia. De repente, em 2 meses, eu já estava nadando 40 minutos. A outra coisa que eu comecei a fazer foi a yoga. Eu comecei a praticar yoga com 21 anos e aí durante os processos de depressão eu abandonava a yoga e aí eu acabei voltando para ela nesse processo de análise também em 2014 e aí eu comecei a fazer 5 minutos todos os dias. Então, o que são 5 minutos? 5 minutos não é nada. Então, eu acho que a gente pode pensar as práticas de cuidado de si pensando esses dois movimentos, né? A minha frase mote nesse início de análise era exercício e tradução. E eu resumia a minha vida em levar foco para a palavra exercício e tradução. Tradução porque na época eu queria traduzir um texto, mas pode ser a tradução do nosso eu com o mundo também. Então eu traduzia todos os dias 1 hora. Então, nesse processo de traduzir todos os dias 1 hora, eu consegui ficar razoavelmente intermediária, não é fluente em francês. Eu sou quase fluente em francês. Isso foi um projeto de estudo 1 hora todos os dias. Todos os dias eu fazia 1 hora de tradução. Pegava o meu francês parco e investia 1 hora nele. Todos os dias eu fazia 5 minutinhos de yoga. Às vezes eu estava extremamente down, sem energia, sabe, infeliz, mas fazia toda a diferença fazer aqueles 5 minutinhos de yoga. E toda semana, uma vez por semana, eu nadava o tempo que me era possível. Que começou com 15 minutos, chegou a 2 horas. Então, antes de eu passar pelos problemas financeiros que eu passei em 2017, que eu não conseguia mais nadar, por falta de tempo mesmo, eu nadava 2 horas por semana, toda quarta-feira, 2 horas seguidas. Então, nadava no Sesc, não gastava nada, hoje em dia não é mais possível, mas existe a piscina pública do Pacaembu, que é aquecida, e existem mais outras 4 piscinas públicas aqui em São Paulo. Existem alguns outros lugares onde você vai encontrar piscinas públicas no Brasil, se você é de outro estado e está assistindo esse vídeo.
Então, eu acho que as práticas de si, elas envolvem cuidado diário. Cuidar de nós mesmas é realmente um processo diário. A outra coisa que eu acho legal é fazer a própria comida. Então, para quem não tem condições financeiras boas, você tem a opção de cozinhar. Você não tem outra opção senão a opção de cozinhar em casa diariamente. Mas mesmo se você tiver numa condição financeira boa, vem aqui, vem. Vamos participar do vídeo da mamãe. Mesmo que você tenha uma condição financeira boa, você se alimentar diariamente de uma coisa que você cozinha é uma excelente prática de si, porque você sabe o que você está ingerindo, você sabe o que está entrando dentro do seu corpo. Então, eu estou querendo lançar um desafio, um grupo de desafio no Telegram, e ele é justamente voltado para essa ideia de práticas de si diárias. Então, se você tem interesse, deixa aí o seu e-mail no direct para receber mais informações sobre isso e segue o nosso Instagram. Eu vou estar falando sobre isso outras vezes. Oh, meu Deus, então, seu TT. Tá, a segunda pergunta. Sobre agradar a sociedade e não a nós mesmas. Bom, faz alguns anos que eu cultivo esse sovaco cabeludo e essa perna. Deixa eu mostrar aqui. Essa perna cabeluda. Eu acho que talvez seja uma boa forma de falar sobre estar ligando foda-se para o que a sociedade espera de você. É muito comum a gente, para agradar os outros, às vezes se agredir. Eu nunca gostei da dor da depilação. E olha que eu sou uma pessoa super resistente à dor, mas a dor da depilação, oh meu Deus, eu tomo seu TT. Era uma coisa que me desagradava muito. E a outra coisa que eu não podia fazer era usar gilete, porque eu sou alérgica a gilete. Então, durante muito tempo, eu me depilava, ficava coçando, cheia de alergia, ou sentia muita dor para me depilar com a cera. Por que eu fazia isso? Eu fazia isso porque dizem por aí que não é bonito mulher peluda. Só que toda mulher é peluda. Toda mulher adulta é peluda. Quem é pelada é criança. Então, a gente, quando fala, por exemplo, de mulher peluda e de agradar a sociedade, a gente está agradando a sociedade em princípios pedófilos, que são princípios de erotizar o corpo feminino sem pelo, sendo que o único corpo feminino que é sem pelo é o corpo feminino da criança. Então, se a mulher se depila, alguma coisa de errado tem nela estar agradando essa sociedade, porque essa sociedade está pedindo para ela uma coisa que é meio nojenta. Então, eu acho que, assim, cuidar de si é uma prática que não trabalha bem com a ideia de agradar a sociedade. Então, agradar a si mesmo é um processo de se conhecer. E aí, mais uma vez, a gente entra na ideia de fazer análise. Quando você faz análise, você dá espaço para você se dá tempo para você se conhecer. Uma das coisas que eu fazia muito quando eu fazia análise era tirar o tarô diariamente. Diariamente eu tirava uma carta de tarô e meditava nela o dia todo. Por quê? Meu Deus, mas você tá mamando o TT, por que tá solando? Então, eu diariamente meditava em cima dessa carta do tarô, porque em cima daqueles arquétipos, né, que ela trazia, e daqueles símbolos, eu conseguia entender o que o meu inconsciente estava precisando. Eu conseguia colocar para fora pontos do meu inconsciente que estavam mal trabalhados. Então, se conhecer, se autocuidar, envolve também aí uma prática de introspecção, de conhecer o nosso inconsciente também. E aí eu acredito que para você agradar a si mesmo, ao invés de agradar a sociedade, é muito importante você estar entendendo quem você é. Então, conhecer melhor aí
o seu eu interior. Vamos para a próxima pergunta. Sobre agradar a sociedade. Não, essa já foi. Sobre sexo sem ter vontade, sobre a expectativa na performance sexual. Acho que ninguém deveria transar sem ter vontade. Quando você transa sem vontade para agradar o outro ou para cumprir com uma etapa, né? Saí, bebi, jantei fora, transei, fui embora. Essa dinâmica do amor líquido, né? Onde se eu saio eu tenho que transar, mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não queira. Ou se eu estou namorando, então eu tenho que transar porque a outra pessoa quer. Eu acho isso uma autoviolência. Mais uma vez a gente volta para a questão da análise, né? Por que eu estou transando sem querer? Então, o que eu estou trocando por esse sexo? Será que eu acho que eu vou ser menos amada se eu não transar? Será que eu acho que eu não mereço afeto se eu não transar? Tá faltando afeto na minha vida, então por isso que eu tô transando com as pessoas sem estar com vontade? Ou será que eu tô gostando de mim o suficiente para ser capaz de dizer não? Na vivência longa, né, de prazeres líquidos, eu faço uma dinâmica onde eu convido as pessoas para quebrarem um objeto. O objeto está tapado, então você não sabe o que é. Eu te dou um pedaço de pau, um óculos, você vai lá e desce a lenha nesse objeto gritando a palavra não. Para que serve essa dinâmica? É uma dinâmica de catarse que serve para a gente aprender a sair de situações desagradáveis e para a gente aprender a dizer não. Nós não fomos educadas a dizer não. A mulher ela é educada a ser subserviente, a ser amorosa. Dá um oizinho ali, para você, para de solar. Então, a mulher ela é criada para ser subserviente, para ser a pessoa que diz sim, para estar sempre atendendo às expectativas do outro. Ela tem que ser a mãe perfeita, a esposa perfeita. E é por essas e outras razões que a gente se vê se colocando em relações sexuais que a gente não queria ter. O problema é que isso não é ruim só na hora. Isso não é ruim só porque isso está escondendo e tamponando o motivo da gente estar dizendo sim sem querer. Isso é ruim porque vai gerar no nosso corpo uma série de bloqueios. Você tá lá, você recebe uma penetração vaginal sem estar com vontade. Seu corpo que não está com vontade recebe aquela penetração se contraindo, se apertando. A sua mente pensa em expulsão. Toda vez que você tiver uma relação sexual depois, mesmo que você queira, seu corpo vai estar guardando memória desse não queria. Então, você interrompe o seu fluxo energético e quando você faz sexo sem estar com vontade, né? Você desvaloriza e despotencializa a sua potência orgástica e a sua potência, então, de agir no mundo. Então, acho muito importante não fazer sexo sem ter vontade. Existe uma série de outras coisas que a gente pode trocar num relacionamento. Um carinho, uma massagem, um cheirinho, um filminho junto, um cafuné, dar banho um no outro, dar banho em uma pessoa. É uma experiência muito maravilhosa, muito intensa. E receber alguém te dando banho é uma experiência de cuidado muito, muito forte, que gera uma intimidade muito especial e que você pode estar fazendo isso se você está num relacionamento. Se era fazer sexo sem querer com uma pessoa que você nem conhecia, então vamos só se olhar no espelho antes de sair de casa e falar: eu me amo, eu não devo nada pro outro. E aí pega o Uber e vai para sua casa. Ou se você não tiver no Uber, se a pessoa te deu uma carona, porque uma vez aconteceu isso, né? Um cara me deu uma carona, eu tava dando uns beijos nele, era longe o lugar onde ele tinha me levado de onde eu estava até a minha casa, onde ele me levou. E aí eu tava dando uns beijos nele, ele veio tentar me tocar, eu falei: não quero que você me toque. Aí ele fez: mas eu não mereço depois de tudo isso? Eu fiz: não, você não merece.
A buceta, namastê, tipo, vou dar a minha xereca porque você foi gentil comigo. Não, gato. Não. Você deu carona porque você quis, você ofereceu a carona porque você quis. Então, ter autoestima para se gostar é muito importante para não cair nessas roubadas. Sobre formas de nos rebaixarmos a nós mesmas dentro e fora do sexo. Bom, essa questão do se rebaixamos ela é muito complexa, né? Porque se você está numa relação BDSM e se você tem desejos masoquistas, aquele momento em que você está se rebaixando no sexo, na verdade você não está se rebaixando. Por quê? Porque você está vivendo o que você deseja. Inclusive, o maso, né, de uma relação BDSM, ele domina muito mais do que o dominador, porque o dominador, ele tem que, se ele for um bom dominador, ele vai entender que tudo que ele faz está de acordo com aquilo que foi permitido no contrato, né, entre aquele dominador e aquele masoquista. Então, se rebaixar no sexo é você fingir orgasmo, você transar sem vontade, você transar com alguém que você não gosta, sabe? Todas essas coisas são, para mim, se rebaixar no sexo. Existe, claro, questões de autoestima menores, tipo, eu só consigo transar de luz apagada. Maravilha! Eu acho que a gente tem que amar o nosso corpo e tem que trabalhar a nossa beleza como ela é. Então, assim, se você é obesa linda. Se você é uma mulher de cabelo liso, você é uma mulher de cabelo liso linda. Se você é uma mulher de cabelo cacheado, você é uma mulher de cabelo cacheado linda. Se você é uma mulher de cabelo afro, você é uma mulher de cabelo afro linda. Se você é um homem trans com menos passabilidade do que você gostaria, você ainda assim é um homem trans lindo. Se você é uma mulher trans com menos possibilidade do que você gostaria, então, assim, entender que a beleza está em ser você, naquele momento. Às vezes, ser você não é exatamente o você que você gostaria, mas aí cabe a você fazer um trabalho diário de virar cada vez mais a pessoa que você gostaria de ser, entender que ser quem você quer ser interiormente é muito mais importante do que a sua aparência. Embora não tenha nada de errado, se você quer conquistar um corpo fitness, isso você acredita de fato que vai te fazer feliz, e você se conhece muito bem, e você gosta do seu corpo fora do peso, mas você vai ser mais feliz fitness, também é legítimo, né? Então, assim, entender que os nossos desejos, se eles não estão ferindo a ninguém, se eles não estão agredindo nem violentando ninguém, eles são legítimos. E para a gente poder não se rebaixar nem no sexo, nem fora do sexo, a gente tem que se conhecer e tem que se respeitar. Vamos aqui para a última pergunta. Prazer, se conhecer versus se conhecer junto com o outro. Acho muito difícil a gente se conhecer junto com o outro sem se conhecer primeiro. Então, acho fundamental a gente investir em práticas de si, investir em se conhecer, em se entender, antes de dar esse passo de tentar se conhecer com o outro. Mas se conhecer com o outro é sine qua non. Então, se você está numa relação, às vezes o jeito que você se toca é diferente do jeito que você quer ser tocada por outra pessoa. Então, se você nunca se masturbou, você não vai saber como você quer que o outro toque o seu clitóris. Se você não está bem consigo mesmo, se você não se respeita, você vai ter muita dificuldade de dizer para o outro, olha, assim eu não gosto, assim é muito forte, ou assim é muito leve, ou eu prefiro com a língua e não com o dedo, ou eu preciso de mais lubrificação. Enfim, uma série de movimentos entre estar com o outro e estar com você são necessários, um microagenciamento, né, de cuidados. Então, eu acho que para a gente ter prazer e se conhecer junto com a gente mesmo e junto com o outro, a gente precisa estar preparado para dialogar. Então, precisa estar com maturidade, com autoestima para dialogar
e aí conseguir agenciar e elaborar junto com a outra pessoa quais vão ser as melhores práticas que melhor vão nos atender. Bom, eu acho que é isso. A gente fica por hoje com esse Sui Responde #2. Se você quiser ouvir a gente falando sobre algum tema, segue a gente no Instagram, porque eu sempre, uma vez por semana, coloco essa janelinha de dúvidas e aí eu respondo todas as dúvidas que as pessoas mandam. E então, se você seguir a gente, você vai conseguir ver sempre isso e outros conteúdos, vídeos e textos sempre voltados para a sexualidade e para o cuidado de si, para o autoconhecimento. Ok? Câmbio, desligo,